Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula, mais uma ferramenta importante para você, produtor rural, para você adquirir conhecimento. Conhecimento pode mudar a sua realidade, conhecimento pode realizar o seu sonho de ter uma fazenda produtiva, uma fazenda lucrativa. Então eu trago mais uma ferramenta aqui, que é uma videoaula, onde eu vou passar informações importantíssimas sobre manejo sanitário de bovinos. Hoje, mais especificamente, falando sobre mosca do chifre. Vou gravar uma série de aulas sobre manejo sanitário, tá? É uma área importante para fechar o ciclo da produção animal, né? Que seria nutrição, o manejo sanitário, o manejo reprodutivo, o melhoramento genético, a administração. Então eu vou abordar todas as áreas da criação de bovinos de corte e leite. E o manejo sanitário é uma prática importantíssima dentro da criação de bovinos de corte e leite. Então a aula de hoje é sobre manejo sanitário. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então vamos lá. Você é meu convidado aqui para adquirir conhecimento. E conhecimento pode mudar a sua realidade. Produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro. Falar sobre mosca do chifre. Tá? A mosca do chifre é o nome popular. O nome científico é Hematobe irritans. Então o próprio nome científico já traz um indicativo que essa mosca é altamente irritante ao animal. Hematobia irritans, irrita o animal. É uma mosca que, apesar de ter o nome mosca do chifre, ela se localiza mais na região do pescoço, região do dorso, cupim, paleta. Tá? É uma mosquinha pequena, ela é menor que a mosca doméstica e ela tem uma característica importante. Ela está sempre com a cabeça voltada para a direção do solo. É uma grande curiosidade, né? Ela está sempre voltada com a cabeça em direção do solo. Por quê? Porque essa mosca é atraída pelas fezes frescas. Então, assim que o bovino coloca as fezes, ela já vai lá e pousa. Mas é uma particularidade dela, né? Ela sempre voltada com a cabeça em direção ao solo. Aqui mostrando uma mosca doméstica e aqui mostrando uma mosca do chifre. Percebe que ela é menor do que a mosca doméstica, né? Então, a Hematobe irritans, né? É de cor cinza e tem em torno de 4 milímetros de comprimento. Então a mosca do chifre, apesar de ter esse nome, ela fica também nos chifres, ela fica também na cabeça, tá? Mas ela predomina aqui na região do dorso, cupim e paleta. Olha só, mostrando aqui um animal altamente infestado de mosca do chifre, né? Mais um animal mostrando aqui já na região da fronte, tá? Então mostrando aqui na região da paleta. Essa mosca ela tem uma predileção por animais de cor escura, animal altamente infestado aí, tá? Então se localiza também na região do cupim, da paleta, cabeça, mostrando um animal altamente infestado de mosca do chifre. Isso causa um impacto tremendo na produção, um impacto negativo tremendo. Como eu falei, a mosca está sempre voltada com a cabeça voltada para a direção do solo, tá? É uma particularidade que ela tem. Lá, ampliando aqui, a mosca está sempre voltada com a cabeça para a direção do solo, ampliando mais uma vez, é uma característica dela. É uma mosca hematófaga, então se alimenta de sangue, se alimenta várias vezes por dia, né? Então a mosca está sempre se alimentando, tá? A alimentação dura em torno de 10 a 20 minutos e ela, durante a sua alimentação, ela pica o animal em torno de 40 vezes por alimentação, com 40 picadas por alimentação. Então ela causa um incômodo muito grande no animal, porque ela se alimenta várias vezes por dia, ela permanece o tempo todo em cima do animal. A fêmea só vai sair para colocar os ovos nas fezes frescas e já volta para o animal. Ela se alimenta várias vezes por dia, é uma mosca hematófaga, então ela está sugando o sangue do animal, tá? A alimentação dela dura muito tempo, tá? E a picada deve ser um incômodo terrível, né? Porque você está no campo ali, chega uma mutuca, pousa no seu braço, aquilo já dói pra caramba. Você imagine de 40, 100, 150, 200, 100 moscas, tá? Picando o animal ao mesmo tempo e durante várias vezes por dia, tá? Então causa um estresse muito grande no animal. Esse estresse faz com que o animal se alimente menos. Então o animal já perde peso, afeta a reprodução, então afeta a produção de uma forma geral, afeta tanto os índices produtivos quanto os índices reprodutivos, tá?
Então ela permanece sobre o animal dia e noite, olha lá, sugando sangue. Isso causa um grande estresse ao animal. E com esse grande estresse diminui o consumo de matéria seca. Isso vai interferir nos índices reprodutivos, nos índices produtivos, produção, né, de leite, e vai interferir no ganho de peso também. Tá? Aqui mostrando o ciclo evolutivo da mosca, né, varia de 8 a 14 dias, com a média de 12 dias. Olha lá, ó, a fêmea adulta, ela ovipõe os ovos sempre em fezes frescas. O animal defecou ali, fezes frescas. A mosca que já está aqui no ventre do animal, ó, já vem aqui, só sai do bovino para colocar os ovos nas fezes. Depois ela volta para o bovino e começa a picar de novo. Então a fêmea ovipõe e retorna aos bovinos, coloca sempre os ovos em fezes frescas, olha lá, colocando os ovinhos aqui em fezes frescas. Em 24 horas ocorre a eclosão desses ovos em larvas. A fase larval dura em torno de 3 a 5 dias. Depois vem a fase de pupa, que dura em torno de 4 a 8 dias. Depois emerge a mosca adulta. Em 2 a 3 dias ela começa a copular e já começa a colocar ovos de novo. Então, desse período aqui que a mosca colocou os ovos aqui nas fezes frescas até emergir uma nova mosca adulta, dura em torno de 8 a 14 dias, com média aí de 12 dias. Tá? Então, da oviposição aqui até a eclosão da mosca adulta, varia de 8 a 14 dias. Ok? A vida essa mosca, ela vai viver em torno de 3 a 7 semanas, parasitando o animal, sugando sangue, se alimentando o tempo todo, só sai para colocar os ovos, tá? E seria esse o ciclo evolutivo da mosca do chifre, da Hematoba irritans. Então, mais uma vez, olha lá, o ciclo tem em média de 12 dias, as fêmeas põem os ovos nas fezes frescas, as fezes frescas atraem as moscas. Tá? Uma fêmea coloca em torno de 200 a 360 ovos durante toda a sua vida. Você imagine 1000 moscas no animal, 100 moscas no animal, tá? Então você multiplica isso por 1000, por 100, a quantidade de ovos, né, que serão colocados. Em 24 horas ocorre a eclosão desses ovos. A fase de larva dura 3 a 5 dias, depois a fase de pupa de 4 a 8 dias, né? E emerge essa mosca adulta, que ela tem em torno de 3 a 7 semanas de vida. As condições ideais de temperatura em torno de 27 graus para que esse ciclo ocorra de forma mais rápida possível. Tá? Então, as condições ideais são as condições das épocas das águas, primavera e verão, temperatura elevada, tá? Então umidade. Então, mais uma vez, o ciclo evolutivo, ó, as moscas colocam os ovos nas fezes frescas, tá? E em torno aí de 12 dias, esses ovos, ela já vai eclodir, essa mosca adulta, e vive em torno de 3 a 7 semanas, tá? E mais uma vez mostrando, né? Olha lá, a duração do ciclo biológico varia de 12, tem uma média aí de 12 dias, né? O tempo mínimo 10, 12 dias, o tempo máximo 50 dias, depende das condições climáticas. Se tiver um clima mais frio, demora um pouquinho mais, um clima mais quente, demora um pouquinho menos. As fêmeas colocam as fezes, os ovos em fezes frescas, tá? Desses ovos eclodem 24 horas a larva, 3 a 5 dias, fase de pupa, emerge a mosca adulta e aí começa. Olha lá, ó, uma mosca, tá? Ela pica cerca de 40 vezes e cada sucção dura 4 a 5 minutos. Imagine o incômodo que traz para esse animal. Tá? Ela coloca os ovos em torno de 15 vezes, cerca de 24 ovos, então elas colocam durante a sua vida um total de 250 a 360 ovos. Ok? Acho que esse ciclo aqui ficou mais didático possível, né? A fêmea coloca as fezes frescas, aqui eclode, e em 8 a 14 dias já tem uma mosca adulta aí saindo. E como fazer o controle dessa mosca? Como que eu vou controlar essa mosca do chifre? Tá? O controle pode ser feito através de banhos, tá? Através dos brincos impregnados com inseticida e através do puron, aqueles produtos que são aplicados no fio do lombo. O grande problema da mosca do chifre é a resistência a esses produtos químicos, a esses grupos químicos. Tá? Nós vamos ensinar aqui como as medidas para você evitar a ocorrência de resistência das moscas aos produtos químicos que você usa. Tá? Tem o controle biológico através do besouro africano, que é aquele besouro rola-bosta que vai enterrar as fezes. Então ele faz também um trabalho interessante enterrando essas fezes, tá? Com isso ele desfaz o bolo fecal, ele enterra as larvas, tá? Ele mata as larvas.
Os banhos podem ser feitos através dos banheiros de aspersão, que é muito prático isso aqui, né? Você faz a cauda aqui e o animal passa por esse banheiro, onde molha, onde todas as partes do corpo são molhadas, né? Então aqui tem vários bicos aqui, tem bicos embaixo, tem bicos do lado, tem bicos em cima. Quando o animal passa por esse banheiro de coisa, né, por esse banheiro, todas as partes do corpo recebem um produto. Então é muito interessante, é uma coisa prática, é uma coisa rápida, ajuda muito na dinâmica do manejo dos animais. É muito melhor do que você ficar batendo bombinha, né? Então, para quem quer utilizar o banho como forma de controle, é uma estratégia interessante esses banheiros. Aqui mais uma vez mostrando o banheiro, lá, tem bico em todos os lados, isso molha o animal todinho, lá, o animal entrando aqui nesse banheiro, tá? Saindo. Uma forma interessante até para controle de carrapato, em gado de leite, é uma coisa bastante interessante porque você ganha tempo, né? E é uma coisa bem prática. Então esses banheiros interessante. Tem os banhos também, né, com a velha bombinha postal, porque se você tiver muitos animais, isso aqui fica inviável, não tem jeito, né? Você vai banhar 100 animais com isso aqui nas costas, fica muito difícil. Mas se o seu produtor tem 4, 5, 10 animais, você pode utilizar isso, que tem um custo bem menor, lógico, né? E os produtos Puron, aquele que você aplica no fio do lombo do animal, né? Esse produto também é prático e é fácil aplicar, é mais rápido, tá? Seria uma opção também. Tem os brincos mosquicidas, tá? Então você aplica o brinco na orelha do animal e esse produto vai sendo liberado aos poucos, né? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Esse brinco, a substância ativa diazinon, que é um inseticida da classe dos organofosforados, vamos falar sobre isso, tá? Então é um brinco inseticida pronto para aplicação na orelha do animal. O brinco ele é constituído de uma matriz sólida, um tipo de plástico, impregnada com 45% desse produto químico, que é um organofosforado, tá? Com esse nome diazinon. É importante você entender que a classe organofosforado é uma classe, tá? Isso aqui é um nome comercial, tá? Brinco mosquicida Clarion, isso aqui é só o nome comercial. Existem outras empresas que fazem o mesmo brinco com o mesmo nome comercial, tá? Então é interessante você entender qual que é o princípio ativo, qual que é o grupo, é organofosforado, é piretroide, para você poder evitar a resistência. Nós vamos ensinar isso aqui mais para frente, tá? Então, classe de grupo químico, esse aqui é o organofosforado, ok? Então aqui, ó, deve ser aplicado em uma das orelhas do animal com auxílio de um alicate aplicador. Lá, esse produto aqui é indicado para controle de mosca do chifre. Não estou fazendo propaganda, mas apenas achei esse material e estou colocando aqui para você entender como é que funciona a aplicação do brinco, porque o banho todo mundo sabe como é que faz, né? Você compra um produto, vai diluir, você vai dar o banho, né? Você compra um Puron, você sabe também como é que faz. Você vai ter, né, o próprio rótulo do Puron vem dizendo, você vai aplicar tantos ml no fio do lombo, né? Isso de acordo com o peso do animal. O brinco, às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida, como é que é esse brinco? O brinco é impregnado com inseticida, tá? Ele deve ser aplicado em uma das orelhas do seu animal, como a gente está mostrando aqui, ó, em uma das orelhas com alicate aplicador apropriado durante os meses mais favoráveis para o aparecimento das moscas. Nós vamos falar quando que nós devemos utilizar o brinco, tá? A forma do brinco proporciona uma liberação gradual do produto, tá? Que transmigra paulatinamente da matriz através da gordura cutânea e acumula-se sobre o pelo do animal. Isso vai formar uma camada fatal para as moscas que venham a pousar sobre ele. Entendeu como é que funciona o processo? O brinco vai liberando o produto de forma paulatina e esse produto vai se acumulando no pelo vai se acumulando no pelo do animal, e aí quando a mosca pousar, ela vai ter contato com esse produto e vai morrer. Olha lá, o produto controla a mosca do chifre por até 180 dias. Nós vamos explicar isso aqui. Após esse período, o brinco vai ser retirado. Então você vai cortar o pino fixador, barará. E caso ainda existam condições propícias para nova infestação, deve ser instalado um novo brinco. Isso nós vamos explicar isso aqui, tá? Então,
Pessoal, isso aqui foi só um exemplo. Eu não recebo nenhum patrocínio de nenhuma empresa. Pode ficar tranquilo, eu sou um professor, tá? E eu sou um professor independente. Então nenhuma empresa me paga nada, tá? Quando eu falo alguma coisa aqui porque eu achei interessante, estou colocando para vocês. Então você vai escolher o produto que você quiser, de acordo com o preço, de acordo com a sua região, tá? Tanto isso serve para tudo, para sal mineral, para vacina. Se eu falar alguma aula aqui e tirar alguma foto de alguma empresa, você pode ter certeza que eu não estou fazendo propaganda. Você pode usar o produto que você quiser, da empresa que você quiser, tá? Se você me pedir indicação de algum produto, eu posso indicar algumas empresas, não tem problema nenhum, tá? Empresas que eu conheço, mas eu não estou ganhando nada com isso. Então, quando fazer o controle? O controle químico ele deve ser realizado no início e no final das águas. Preste atenção. Esse é o segredo para você controlar a mosca no chifre. Controle químico no início e final das águas. Período de maior infestação. Início das águas, na maioria das regiões do Brasil, começa em setembro. Final das águas, na maioria das regiões do Brasil, o final das águas termina em maio. Geralmente, os meses de chuva se concentram entre a primavera e o verão. Então, mês de setembro até maio, né? Primavera, verão são os meses que tem maior chuva no Brasil todo. Se a sua região, o início das águas é diferente, então você vai aplicar no início das águas da sua região. A maioria do Brasil é isso, mas existem regiões com particularidades diferentes. Então, aplicar controle químico, início das águas, geralmente em setembro. Então você vai dar um banho em setembro, ou aplicar o brinco em setembro, ou aplicar o puron em setembro, e um tratamento no final das águas em maio. Final das águas, início do período seco, tá? Se você faz, por exemplo, controle estratégico de verminose, setembro seria a última dose de vermífugo, né? Seria a terceira dose do vermífugo. Você já pode utilizar aí na terceira dose do vermífugo. Você pode aproveitar e fazer o tratamento da mosca do chifre. E maio seria geralmente a primeira dose do vermífugo, né? Início da seca. Então em maio você já pode conciliar a primeira aplicação do vermífugo com o controle de moscas. Então esse período aqui é o período de maior infestação. Então, aproveitar o controle de carrapato no início das águas também. Vamos falar sobre o controle de carrapato depois. Então, você já faz um controle integrado. Geralmente, o controle de carrapato também inicia-se nesse período, mas é uma outra história, tá? O principal problema do controle, moçada, é a resistência das moscas aos princípios ativos, tá? Então, se você apresentar falhas e erros no seu controle, tá? Você vai estar favorecendo o aparecimento de resistência, né, aos princípios ativos. E esse é o principal problema do Brasil. Existe uma grande resistência a alguns princípios ativos, tá? Então a resistência, o que é resistência ao princípio ativo? Você vai aplicar um produto e a mosca não vai morrer, porque ela já está resistente. Como é que ocorre essa resistência? Você aplica uma vez o produto, seja via banho, seja via puron, seja via brinco. Algumas moscas morrem, mas outras moscas não morrem. Exemplo, eu vou aplicar brinco, mas eu vou aplicar o brinco na metade do rebanho. Na outra metade eu não vou aplicar. Você já deu uma subdose. Algumas moscas vão ter contato com o brinco, outras moscas não vão ter contato com o brinco, ou um contato pequeno que não mata ela. Nesse contato pequeno que não matou a mosca que não morreu em contato com o brinco, com o banho, com o puron, ela vai passar essa característica para os seus descendentes. Na hora que ela botar os ovos, as larvas já nascem resistentes. E assim vai, tá? E aí vai chegar um ponto que você vai aplicar um banho com um produto e a mosca não vai morrer. Você vai colocar o brinco e a mosca não vai morrer. Por quê? Porque ela já está resistente ao princípio ativo. Aí você vai fazer o quê? Não tem nada para fazer, né? Então a resistência ocorre quando os inseticidas são aplicados sem critério técnico. Eu estou falando que você tem que aplicar aqui no início e no final das águas. Setembro e maio, início das águas, final das águas. Aí você aplica em julho, você aplica em junho, né? Você aplica na hora errada. Você aplica no meio das águas, você aplica em janeiro.
Você está apagando o incêndio, você não está resolvendo o problema, você está apagando só o incêndio. Apareceu mosca, eu vou aplicar. Não tem mosca, eu não vou aplicar. Então, o controle ele deve ser feito com critério técnico, porque senão você vai favorecer o aparecimento de resistência. Então, critério técnico, época adequada, subdose. Era para você diluir o produto, e você não fez as contas certinhas. Era para você diluir tantos ml do produto em tantos litros d'água. Você não fez isso, você colocou menos, você deu uma subdose. Isso não matou a mosca. Algumas moscas morreram, outras moscas não morreram. As moscas que não morreram vão passar essa resistência para os seus filhos. Na próxima vez que você aplicar, não vai morrer nada. Época inadequada, aplicou na época errada. Início e final das águas, você aplicou na época errada. Nível de infestação baixa, você tem aí poucas moscas, mesmo assim você aplica. E uso do mesmo principativo, foi o que eu falei. Principativo é diferente de nome comercial. Principativo é piretroide, organofosforado. O nome comercial é diferente. O nome comercial é o nome que você compra o produto. Eu usei um produto esse ano que vem eu usei um produto comercial esse ano que vem eu vou usar outro produto comercial. Só que você só mudou o nome comercial, o princípio é o mesmo. Por exemplo, eu usei um piretroide esse ano que o nome do piretroide é AB, e eu vou comprar um outro produto agora esse ano, que seria o CD. Então, eu usei o produto A com o mesmo principativo piretroide. Ano que vem eu usei o produto B, mas só mudou o nome. O principativo é o mesmo, continua com o mesmo principativo piretroide. Você tem que trocar o principativo, tá? Nós vamos explicar. Então, a resistência, existe um estudo da Embrapa que 90% das fazendas já tem problema com resistência, apresenta algum problema de resistência em relação a esses inseticidas. As moscas apresentam algum grau de resistência a esses princípios ativos. Tá? Então, como evitar o aparecimento de resistência? Rotação de inseticidas. Olha lá, tratar todos os animais em setembro. Já te falei que o tratamento é início e final das águas. Tratar todos os animais em setembro, junto com a terceira vermifugação estratégica, foi o que eu falei. Controle de verminose é começo, meio e final do período seco. O controle de mosca é início e final do período seco. Então aqui, setembro é final do período seco, início das águas, final da seca, início das águas. É o período que você vai fazer a última vermifugação estratégica e você vai aproveitar e tratar seus animais com produtos à base de organofosforado. Chega lá e olha, chega para o vendedor e pergunta: eu quero um produto à base de organofosforado. No rótulo do produto vem dizendo princípio químico organofosforado. Então não pega por nome comercial, pega o princípio químico. Eu quero um produto, para combater mosca, princípio químico organofosforado. Então, em setembro você vai utilizar um organofosforado. O nome comercial você vai escolher. Esse tratamento vai reduzir a infestação de moscas, vai também aproveitar e matar os vermes e também já vai matar os carrapatos. Os animais vão entrar na época seca limpos e vão ganhar mais peso porque não tem essa infestação de moscas. Então, primeiro, rotação de inseticidas. Setembro, que é o primeiro tratamento, início das águas, você vai usar um produto à base de organofosforado, seja ele banho, seja ele brinco ou seja ele puron. Olha lá, setembro também é a época de colocar os brincos. Ó. Se você escolher o brinco, caso a estratégia de controle seja o brinco, setembro é a época de você colocar os brincos. Você botar o brinco mosquicida. E você vai retirar em fevereiro. Ok? Então setembro é a época de colocar os brincos. No caso a estratégia de controle seja o brinco. Se for banho, você vai dar o banho. Se for puron, você vai aplicar o puron. Durante a época chuvosa, tratar os animais somente, aí você tratou em setembro, aí só vai tratar novamente durante a época chuvosa se tiver infestação muito forte, acima de 200 moscas por animal. Então esse tratamento pode ser feito com produto à base de piretroide. Então você já vai falar: eu quero um produto, grupo químico piretroide, base, eu quero piretroide. Então você vai pegar um produto à base de piretroide, o nome comercial você vai escolher.
de acordo com o laboratório que você gosta, pelo preço, tá? Então, só vai tratar de novo se tiver uma alta reinfestação. Aí, nesse caso aqui, durante a época das águas, se tiver uma alta infestação, você usa um piretroide. Olha só, o que é uma alta infestação, o que é uma baixa, o que é uma média. Até 50 moscas por animal é baixo, o prejuízo é pouco. De 50 a 200, o grau de infestação é médio, o prejuízo é tolerável. Acima de 200, o grau de infestação é alto, o prejuízo é alto. Aí você vai tratar na época das águas, caso tenha infestação acima de 200 moscas por animal. No caso do brinco, no caso do brinco impregnado com inseticida, que o brinco ele vem impregnado com inseticida, o mesmo deve ser retirado em fevereiro, na época de vacinação contra a aftosa. Isso varia de região para região. Geralmente é em fevereiro, a primeira dose da aftosa, vacina em 6 meses, né? Então, nessa época, o brinco já terá perdido grande parte do seu poder inseticida e pode promover o desenvolvimento de resistência por parte da mosca. Então, você vai tirar em fevereiro por quê? Porque o brinco já está só com um pouquinho de produto. Já perdeu o seu poder de matar. Se você deixar o brinco no animal o ano todo, o que vai acontecer? O brinco vai liberando só uma pequena quantidade de inseticida que não mata a mosca e essa mosca vai ficar resistente a esse produto. Então, aplicou em setembro, tira em fevereiro, porque o brinco já não está resolvendo mais o problema. E se ele ficar no animal, vai induzir a resistência. Aí não vai ter mais jeito, meu filho. Vai ter cheio de mosca no chifre no seu gado e não vai matar nada que você aplicar. Né? Depois que ficar resistente, não tem mais jeito. Ok? Então faça isso. Não usar brinco durante o período seco quando a infestação é baixa, justamente pelo mesmo motivo, para não induzir a resistência, tá? Além de não ser economicamente viável. O outro ponto, tratar todos os animais em maio, que seria, você vai tratar o primeiro, início das águas, setembro, e final das águas, maio, tá? Então, em maio, que seria o último tratamento para você fechar, tá? Trata todos os animais em maio, usando inseticida à base de piretroide. Então pode ser um banho por aspersão, por imersão ou por tá? Se você colocou o brinco e tirou em fevereiro, pronto, acabou. Tá? Você só vai fazer isso se tiver uma outra infestação. Mas o brinco já resolveu o problema. Já aplicou, já botou, tirou o brinco já é para ter resolvido o problema. Tá? Esse caso aqui é, se você fez o banho em setembro, você vai fazer um outro banho em maio, usando agora inseticida à base de piretroide. Em setembro você usou um organofosforado. Agora você vai utilizar em maio um grupo piretroide. Vai lá e eu falo, eu quero um inseticida para matar mosca à base de piretroide. Você pode aplicar por aspersão, por imersão, que é uns banheiros, né, que você imerge o animal, que hoje quase não tem mais, pelo alto custo, né? Ou você pode aplicar por tá? Então, setembro, maio, ok? Ou usar o brinco, colocar o brinco também em setembro, tirar em fevereiro. Existe também uma opção muito interessante, que é o controle químico à base de reguladores de crescimento, o princípio ativo diflubenzuron, tá? Que é o princípio ativo de uma marca comercial importante, que eu também não estou fazendo propaganda, mas é uma coisa que é utilizada, eu tenho que falar. O diflubenzuron é o princípio ativo dessa marquinha aqui, ó. Vocês devem conhecer, né? O Difly, produtos adicionados ao sal mineral que agem nas fezes sobre as larvas. Como é que funciona o Difly? Olha lá, o animal come o sal ou a ração com esse produto chamado Difly, que na verdade o princípio ativo é o diflubenzuron, tá? Explicando de forma bem simples. O Difly, ou esse produto chamado diflubenzuron, ele vai direto para as fezes, onde a mosca deposita os ovos, e o Difly impede o desenvolvimento da larva, matando a mosca antes de chegar na fase adulta. Então ele já vai matar a larva, ele impede o desenvolvimento da larva. Por isso que tem que comer com sal mineral, para sair junto com as fezes, e quando a mosca for colocar o ovo lá nas fezes, a larvinha, esse produto vai estar nas fezes, a larva vai desenvolver e esse produto vai agir na larva nas fezes, né? Impede que a mosca se torne adulta. É uma opção interessante, é muito interessante, tá? Então, esse princípio ativo aqui chama, né? Então, esse tipo de controle é o controle químico à base de reguladores de crescimento. Então, vai agir sempre nas fezes dos animais, tá? Impedindo que a larva se desenvolva nas fezes, que a mosca coloca os ovos nas fezes frescas, tá?
Então os insetos, quando expostos a esses compostos na fase de larva e adulto, sofrem interferências no desenvolvimento normal do seu ciclo evolutivo. Então vai interferir no ciclo evolutivo, vai impedir que a larva se desenvolva, tá? Então os insetos, quando expostos a esses compostos na fase de larva e adulto, sofrem interferência no seu ciclo normal. Então justamente isso que eu falei, né? A mosca vai depositar os ovos nas fezes e aí, né, não vai desenvolver essa larva e não vai desenvolver a pupa e não vai desenvolver, não vai emergir essa mosca adulta. Ok? Então vai agir direto nas fezes. Para agir nas fezes, como é que tem que ser feito? Tem que misturar no sal mineral, ou tem que misturar na ração. O animal tem que comer uma quantidade certa, segundo o fabricante, para sair junto com as fezes esse produto, e aí vai agir nas fezes ali. Então, justamente isso, você coloca na ração ou no sal mineral, geralmente usa mais no sal mineral, né? Aí esse produto vai sair nas fezes. Quando a mosca for depositar os ovos aqui, esse produto age nas larvas, impedindo o desenvolvimento das larvas, matando a mosca antes de chegar na fase adulta. Então, o produto atua na fase larval, inibindo a formação da cutícula, impedindo assim a eclosão das larvas, ou seja, atua interferindo na deposição de quitina, que é um dos principais componentes da cutícula dos insetos. Então, esse é um inseticida não sistêmico. O importante é isso aqui, não é metabolizado por plantas, não é fitotóxico, é altamente biodegradável, não é bioacumulável, não é irritante, apresenta baixa toxicidade para mamíferos. Então, opção muito interessante para você fazer o controle de mosca do chifre, tá? Então, esse produto aqui, que é o diflubenzuron, é administrado na maioria das vezes em sal mineral, porque essa é a única forma de tratar todas as fezes produzidas pelo animal. Então, já sai nas fezes o produto. Para sair nas fezes, tem que ser misturado no sal mineral. O animal lambe o produto aqui no sal mineral e sai nas fezes, tá? Então, permite também incorporar o princípio em suplemento proteinado e na ração. Então aí você vai ver com o fabricante que ele vai indicar para você qual a dose que você colocar na ração, qual a dose você vai colocar no sal mineral, qual a dose você vai colocar no suplemento proteinado, se esse for o seu problema e se essa for a estratégia que você vai decidir usar de acordo com o seu custo-benefício que você vai fazer aí, tá? Então, é um produto que pode ser adicionado ao sal mineral e vai agir nas fezes sobre as larvas. É interessante, é uma coisa interessante, não é uma coisa nova, há muitos anos que é usado isso aí, tá? Então, é importante falar isso, né, que após o início do tratamento, os resultados não são significativos, uma vez que a mosca adulta vive em torno de 1 a 4 semanas. Então, não é você vai começar a usar esse produto e já vai ter um efeito imediato. Os resultados intermediários poderão ser notados após 2 semanas de uso, no caso de infestações intensas. Aí, no caso de infestações intensas, recomenda-se o manejo, recomenda-se a aplicação de inseticidas somente para matar as moscas adultas, porque o produto vai agir nas fezes, né? Então, vai matar as larvas que estão ali. Como a mosca ela vive em torno de 4 semanas, se você não aplicar essas moscas adultas, o produto não vai agir sobre moscas adultas. Então, vai ficar 4 semanas aquelas moscas ali. Quando as moscas morrerem, tudo bem, elas morreram. O produto vai agir sobre as larvas. Então, você não vai ter resultado imediato até nas primeiras 4 semanas. Você não vai matar as moscas adultas. A mosca adulta, quando colocar os ovos nas fezes, o produto vai agir nas fezes sobre as larvas, impedindo que novas moscas saiam. Por isso que é recomendado, quando você começar a utilizar esse produto, você fazer uma aplicação de inseticida adulticida para matar as moscas adultas. Aí você pode entrar naquela estratégia, ou usar o brinco, ou usar o puron, ou usar o banho antes, até o produto fazer efeito. Então, geralmente, uma aplicação de um banho, ou uma aplicação de um puron, ou uma aplicação de um brinco, já resolve o problema para as moscas adultas. Depois o produto vai agindo nas larvas, impedindo que novas moscas saiam, tá? Outra opção interessante é o controle rola-bosta, o besouro rola-bosta, né? Que seria o controle biológico, tá? Esse besourinho ele consegue enterrar as fezes, desfaz o bolo fecal, enterrando as larvas. Então as larvas não conseguem sobreviver, né? Ele destrói o bolo fecal e ele enterra essas fezes e consequentemente ele vai destruir as larvas ali, tá?
Então esse é o besouro rola-bosta africano, importado pela Embrapa em 1989, para fazer o controle biológico, principalmente de mosca do chifre. A Embrapa sempre com essas alternativas de controle, né? O besouro tem 1,5 cm de comprimento, se alimenta durante toda a sua vida de fezes frescas dos bovinos. Então ele está se alimentando de fezes frescas, está se alimentando ele também das larvas e destruindo esse bolo fecal, tá? Ele enterra as fezes frescas, olha lá, ele vai enterrar essas fezes frescas, impedindo, portanto, a eclosão dos ovos, interrompendo o ciclo de vida. Ele se alimenta de fezes e enterra, destrói o bolo fecal e vai enterrando, olha lá, tá? Então ele destrói esse bolo fecal e vai enterrando, olha lá, os besouros rola-bosta, destruindo o bolo fecal e enterrando as fezes. E mostrando como é que ele faz isso, olha lá, ele entra aqui embaixo e faz enterrando as fezes. Então pode controlar até 40% da infestação de moscas do chifre, auxilia também no controle de verminose, porque a verminose também, os ovos são eliminados junto com as fezes, então ele vai matar também as larvas de vermes, tá? Melhora a fertilidade do solo, porque está incorporando matéria orgânica no solo. Então é uma coisa muito boa, né? Então eles cavam galerias no solo, enterram as fezes em torno de 25 centímetros de profundidade. Olha só, é quase um arado, né? Quase um arado. Onde fazem seus ninhos, que são chamados peras de gestação, tá? Nessas peras de gestação, nos seus ninhos, as fêmeas colocam os seus ovos, né? Vai desenvolver, as larvas se desenvolvem nas fezes, e 40 dias já é um adulto. A vida útil em torno de 60 a 90 dias. Um casal de besouro africano, ele pode enterrar 7 kg de fezes por ano, tá? Muita coisa, e pode destruir um bolo fecal em 48 horas. Então já matou as larvas ali, ele destrói um bolo fecal em 48 horas, já mata todas as larvas que tem ali. 10 vezes mais eficaz que esse besouro brasileiro que nós temos aqui. Então, um besouro africano foi importado para isso. Então é uma estratégia de controle? Tá? Também é uma estratégia muito boa. O controle biológico sempre é muito bom. Agride menos o meio ambiente, está incorporando fezes ao solo. O problema é que os inseticidas que a gente aplica acaba tendo um efeito residual e às vezes mata esses animais, né? Mata esses insetos, tá? Alimpó, tá? Tem essa questão do Alimpó, solução definitiva para controle de mosca do chifre, tarará, tá? Embrapa Guide Corte fez uma pesquisa, a Alimpó adicionado 2% no sal mineral. A conclusão da pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa de Guide Corte é que o Alimpó adicionado a 2% da formulação de sal mineral para bovinos não diminuiu a população de carrapato de mosca do chifre. Ou seja, o que funciona é realmente o produto utilizado no sal mineral, aquele produto que eu falei, que tem o nome comercial de Fly, ou o banho à base de organofosforado em setembro, né? O banho, ou você vai utilizar o banho, ou o brinco, ou o produto Puron em setembro, à base de organofosforado, e em maio você vai utilizar um produto à base de piretroide. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, consultor pecuário, palestrante. Esse é meu e-mail de contato, jgmzote76@gmail.com, moro em Xinguara, Pará. O meu objetivo aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Se você gostou do vídeo, deixe aqui seu comentário, se gostou, se não gostou. As críticas construtivas servem para a gente melhorar, tá? Se você gostou, curte o vídeo, tá? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, que o meu objetivo, minha missão é levar informação de qualidade a você, produtor rural, para que você bem informado possa ganhar mais dinheiro. O Brasil precisa de produtores como você, bem informados, prósperos, felizes e abençoados, com muito dinheiro no bolso, para que esse país possa crescer cada vez mais. E o Brasil precisa de nós, produtores rurais, né? Precisa de nós. E quanto mais feliz e mais bem sucedido você estiver, melhor será o nosso país, tá? Por isso que essa é a minha missão, que você seja rico, próspero, feliz e abençoado, porque você sendo próspero, rico, feliz e abençoado, o país vai ser um país melhor, ok? Então, um abraço, como eu sempre falo, produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro, sucesso sempre, tá? Até as próximas aulas sobre manejo sanitário, vai ter uma sequência boa aí de aulas sobre manejo sanitário, ok? Um abraço e sucesso!